Meus queridos, eu queria convidá-los até Marcos capítulo 12. E nós vamos ler os versículos 35 a 44. Antes de ler esse texto, eu queria que você lembrasse o fato de que nós estamos lendo nas últimas semanas uma disputa, um embate, uma discussão entre Jesus e os líderes os líderes judeus, os diversos grupos religiosos. E nesses embates, o último grupo que está sendo encarado aqui é o grupo dos doutores da lei, os mestres, os professores, os que ensinavam a lei para os judeus. E um deles, você estudou essa semana o texto de Marcos capítulo 12, no versículo 29 a 34, busca Jesus, parece de maneira muito honesta, querendo entender qual é o primeiro mandamento, e a resposta que ele dá foi aquela que você memorizou. Eu espero que você tenha memorizado essa semana, que é amar ao Senhor de todo o coração, com todas as forças e com todo entendimento, com todo entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E Jesus disse que ele respondeu sabiamente aquilo. Era um mestre da lei, era um doutor da lei, era um professor da lei, e era um professor que se destacava de todos, porque ele entendia bem o que dizia a palavra do Senhor, o que queria dizer a palavra do Senhor. E foi a última disputa. Foi a última discussão de Jesus com os líderes judeus. Ele não estava mais disposto a discutir com eles. Aliás, ninguém estava mais disposto a discutir com Jesus. Todas as tentativas dos líderes dos grupos religiosos de tentar encontrar alguma falha, algum erro em Jesus, foi frustrada por respostas sábias de Jesus e às vezes muito confrontadoras. E ao desistirem, Jesus disse: eu ainda tenho mais uma coisa a dizer para vocês. E quando eu penso em todos esses embates, eu não sei se você percebe o que eu vou dizer para você agora, mas pensa naquela limpeza, na purificação do templo que Jesus fez. Pensa na ostentação e no desejo de reconhecimento que os doutores da lei e o chefe dos sacerdotes, eles tinham. O desejo imenso de reconhecimento e o interesse pelo dinheiro que corria ali dentro do templo. E era precioso perceber que o Senhor estava dizendo: olha, mais do que os tesouros do templo, mais do que o reconhecimento das pessoas, o que você precisa é reconhecer a autoridade que eu tenho. Jesus estava dizendo que mais do que o temor aos homens que se levantava na discussão em relação ao tributo, era mais importante temer a Deus. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E o Senhor chamou a atenção do grupo dos saduceus, que era a elite dentre os judeus. Os saduceus eram os mais ricos e de posição mais privilegiada dentro dos judeus. Ele mostrou para eles que mais do que a glória pessoal, que eles precisavam conhecer a Deus nas Escrituras e conhecer o seu poder. E por fim, ele podia resumir em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. O mais importante é reconhecer a Jesus Cristo como o Senhor, reconhecer a Yahvé, reconhecer o Deus único e verdadeiro como o Senhor, e amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resumiria toda essa discussão que ocorreu entre Jesus e os judeus. Mas disso vem duas perguntas muito importantes. E essas duas perguntas importantes, elas podem ser ilustradas em um vídeo que eu queria passar para vocês antes de ler esse texto. No vídeo que você vai assistir agora, você pode imaginar o seu relacionamento com Deus. Sendo Deus, é um vídeo que correu nas redes sociais nos últimos 30 dias. Várias pessoas já devem ter assistido, provavelmente.
mas provavelmente ele também reflete o que Deus vai querer mostrar para você, e está querendo mostrar para você, assim como queria mostrar para o doutor da lei. Como assim como esse relacionamento que ele quer ter conosco? Parece ser esquisito para você que um Deus queira que você trate ele como Senhor, e ele quer que você se comporte como servo. Que ele diga, faz isso, e você tem que fazer exatamente o que ele mandou. Parece falta de amor. Ou será que quando ele diz para você, faz assim, mesmo que você não consiga entender, faz o que eu estou dizendo, mesmo que você não compreenda, me reconheça como Senhor da sua vida, mesmo que o seu coração, o pecado que está no seu coração não queira, me reconheça como Senhor da sua vida. Será que o que ele quer é simplesmente mostrar sua supremacia? Existe algum amor no meio disso? Eu queria que você assistisse esse vídeo e tentasse entender. Esse vídeo vai mostrar um pai guiando, vive pensando que pode governar a sua própria vida. Você é como um garoto cego que não sabe para onde ir. Mas quando você reconhece que Jesus, Ele pode ser o Senhor e Ele pode conduzir você da maneira como Ele bem quiser. Ele pode usar a sua autoridade para dizer, faz isso, você pode confiar. Você não pode confiar no seu coração, se esse menino confia em si mesmo, se esse menino não confia no seu pai. Certamente ele sofreria algum acidente e ele sofreria. Mas ele decidiu confiar. E na verdade, ele sabia quem era o pai dele e reconhecer o pai dele como o Senhor que governaria os seus passos, cada uma das coisas que ele iria fazer, não era ruim, ele queria. E você percebe como aquela criança se satisfazia imitando o seu pai, você percebe quantas coisas ele já conseguia fazer igual ao seu pai. Evidentemente o pai dele era muito mais forte. E quando havia certas coisas que ele não era capaz de fazer, duas coisas ele tinha que fazer. A primeira coisa, ele precisava confiar no comando que o pai dele estava dizendo. E às vezes ele precisava se lançar onde ele não estava vendo, onde ele não podia pisar, onde não havia alguma coisa palpável, mas que ele sabia que o pai dele estaria lá para sustentá-lo. Entende o que quer dizer? Ouve Israel. O Senhor Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma e com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. O que o Senhor está dizendo é, você precisa me tratar assim como você viu aquele filho tratando aquele pai. Porque no final da história, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus estava aqui nesse texto fazendo uma pergunta muito implícita, uma pergunta que estava fluindo através das coisas que ele estava dizendo. E duas perguntas. A primeira pergunta é, quem é Jesus então para que eu me renda dessa forma e para que eu ame? E aí diz o texto de Marcos capítulo 12, versículo 35 a 37. Ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Como você percebe, o foco aqui ainda são os mestres da lei, porque no versículo 35, Jesus pergunta, como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? E ele usa uma tática que era muito comum nos rabinos, nos próprios doutores da lei, e você viu os saduceus utilizando-se disso, como dizendo assim, olha, se tem uma fileira de irmãos que morrem e eles morrem sem que a esposa tenha filhos, então o último filho morre no céu, quem vai ser o esposo dela? E eles estavam usando duas verdades que eles supostamente encontravam nas Escrituras. Só que aqui Jesus usava duas verdades que de fato estavam nas Escrituras. E ele usa essa estratégia para gerar confusão. Se isso é verdade e isso é verdade, essas duas coisas parecem que não batem uma com a outra. Então como é que vocês estão ensinando isso como sendo verdade? É como se alguém dissesse assim,
esse púlpito que está aqui é um púlpito de vidro. E outro diz assim, olha, eu gostaria de que você pegasse esse púlpito e lançasse lá embaixo. Então são duas coisas que você está falando, mas essas duas coisas não são boas, não são coerentes juntas, porque se eu jogar um púlpito que é de vidro lá embaixo, ele vai se arrebentar e pode ferir alguém. Então não é uma boa ideia fazer isso. Ou então você poderia usar um argumento desse tipo, olha, quando chegar às 8 horas da noite, eu quero que você use o brilho do sol para esquentar o seu café. Mas são duas coisas que são impossíveis, porque às 20 horas da noite não tem sol, então como é que eu vou fazer isso? Esse tipo de argumento, esse tipo de disputa era muito comum entre os líderes, entre os rabinos, os doutores da lei. E Jesus usa esse tipo de argumento quando ele diz assim, como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi. A Bíblia dizia isso. De fato, havia uma promessa dizendo que o Cristo, o Messias, viria da linhagem de Davi. Mas no versículo 36... o texto diz, o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. E aí então Jesus argumenta, o próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? Eu não sei se você pegou o argumento, mas se você volta para o versículo 36 na sua Bíblia, você vai ver uma frase em que aparece Senhor duas vezes. O Senhor disse ao meu Senhor. Esse Senhor que aparece em primeiro lugar aí, na língua original é Yahweh. Está se referindo a Deus, o Pai. Esse segundo que aparece aí é Adon, que é uma forma contrata de Adonai. Uma palavra provavelmente você já ouviu, que quer dizer Senhor. Que faz referência, que era uma referência a uma autoridade. Agora o detalhe é, quem está dizendo isso é Davi. Só que se Davi era a maior autoridade que havia em Israel, ou seja, não havia ninguém que estava acima de Davi, a quem Davi pudesse chamar Senhor dentro de Israel. Dentro da sua família não existia, porque Davi era o pai e esposo na família. Então ele era a autoridade, ninguém chamaria dentro da família Davi de Senhor. Ou Davi não chamaria ninguém dentro da sua família de Senhor. No reino também não havia, porque ele era rei. Então Jesus diz, olha, não tem ninguém na face da terra que faz sentido Davi chamar de rei. Quem é então que Davi está chamando de rei? Como é que ele pode chamar uma outra pessoa, o seu descendente, de Senhor? Esse descendente que é Senhor precisa ser alguém que está acima de Davi, mas precisa ser alguém com quem Deus está falando, ou seja, Deus está falando com uma pessoa que está acima de Davi. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem com quem Deus fala e que está acima de Davi? O texto diz que a essa pessoa, a esse personagem, no versículo 36 ele disse, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. É alguém a quem Deus vai colocar à direita dele e vai colocar todos os inimigos debaixo do pé dele. Então, como os judeus esperavam um rei que pudesse politicamente governar aqui na terra, o Senhor Jesus usava duas palavras das Escrituras do Velho Testamento para dizer, o que os doutores da lei estão dizendo não está batendo. Porque de acordo com esse texto, existe alguém com quem Deus fala e que é Senhor de Davi. E Davi, ele não está falando como ser humano. Davi não está falando como um homem comum. Davi não está falando como se fosse um pensamento que veio dele mesmo. O texto diz no versículo 36, o próprio Davi falando pelo Espírito Santo. Então era Deus que estava falando através de Davi, dizendo que Yahweh estava dizendo a esse personagem chamado Senhor, a quem Davi chama de Senhor, que ele sentaria à direita de Deus e teria todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus estava desafiando os doutores da lei sobre se eles sabiam quem era esse personagem. Quem era esse personagem?
Bom, na cabeça de Jesus e na nossa cabeça hoje fica muito claro que aquele terceiro personagem que aparecia na história no Salmo 110 era Jesus, o Messias que viria. E na verdade, os mestres da lei, os doutores da lei, aqueles que mais sabiam a lei e que ensinavam a lei para os judeus, eles eram os que mais deveriam saber quem era aquela pessoa e como era aquela pessoa. E duas coisas me chamam a atenção. Aquele personagem era descendente de Davi, porque as escrituras dizem que o Messias viria da descendência de Davi. Mas também esse personagem era Deus. Ao mesmo tempo, era Deus e era da descendência de Davi. Só que antes de qualquer coisa, eu queria chamar a atenção. Como é que começa o primeiro mandamento? Ouve Israel, o Senhor, Yahweh, é o único Senhor. É o único Yahweh que existe. Ele é o único. Ninguém mais tem o direito de adorar esse Senhor como Ele. De fato, o que Jesus está chamando a atenção aqui, do Salmo 110, é uma repetição do que ele acabou de dizer para o mestre da lei sobre o maior mandamento. Quem é o Senhor? E aqui ele está dizendo, esse Senhor, que o texto do mandamento fala, também sou eu, o Messias. E eu sou justamente esse a quem você precisa se render e a quem você precisa amar. É verdade que quando Jesus termina a sua fala dizendo assim, como pode então ser ele seu filho? Se o próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? Como diz o versículo 37. A multidão ficava surpresa com aquele negócio. Eles, não, tem razão. Esse Jesus que está pregando aí no templo tem razão. Os doutores da lei nunca falaram a respeito disso, mas agora ele está falando um negócio que é fantástico. O Messias que viria é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo descendente de Davi. Então, talvez a pergunta, quem é Jesus para que eu me renda e ame? A primeira resposta a essa pergunta é, ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. E qual a implicação disso? E por que é importante que esse Messias seja ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus? A questão é que ele, por ele ser completamente homem, ele se identifica com a nossa raça. Ele é um de nós. E isso faz com que ele possa nos representar diante de Deus. E por que é importante que ele seja completamente Deus, inteiramente Deus? Porque o inverso acontece. Nós podemos ver e entender como é que pensa, como é que fala e como é que age Deus, quando olhamos para o seu Filho, para o Messias, Jesus Cristo. As pessoas podiam ter essa convicção de que podiam olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo e ver uma pessoa assim como nós, mas que ao mesmo tempo era o próprio Deus, palpável e visível, e que se podia ver a maneira como ele se comportava, a maneira como ele falava, a maneira como ele pensava, e ter uma ideia de quem era Deus, a revelação perfeita de Deus. Mas quando ele cita Salmo, quando ele faz referência ao Salmo 110, tem uma coisinha a mais. Ele se mostra como rei e sacerdote, ao mesmo tempo. Esse Filho de Deus seria ao mesmo tempo rei e sacerdote. E isso para você talvez não seja alguma coisa muito impressionante, a não ser que você lembre da história de Saul e Samuel. Lembra que houve um determinado momento que Saul esperava Samuel para uma guerra? Porque ele queria que Samuel prestasse um sacrifício a Deus e consultasse o Senhor para que Israel pudesse ir à guerra. Por que Saul tinha que esperar Samuel? Porque Saul era rei, mas Samuel era o sacerdote. Samuel, ele acumulava as posições de sacerdote e profeta. Então Samuel é que tinha autoridade para conduzir um sacrifício. Mas quem tinha autoridade para governar era Saul. E cada um tinha que cumprir seu papel. Mas porque Samuel demorou, Saul tomou a decisão de exercer o ofício que pertencia a Samuel. E aí então ele mesmo ofereceu
um sacrifício a Deus. E foi para a guerra, e vocês sabem toda aquela história que ele trouxe parte dos rebanhos do inimigo, que quando Deus disse que era para dizimar a tudo e não era para trazer nenhuma vida do meio do povo inimigo. E quando chega, então ele é repreendido por Samuel e Deus tira Saul do trono e entrega o trono a Davi, um homem segundo o seu coração. Porque não era possível um rei exercer a função de sacerdote. Mas se você olha para o Salmo 100, se você puder ir até o Salmo 100 comigo, você vai perceber que esse texto apresenta o Messias com as duas funções, sendo rei e sacerdote simultaneamente. O texto de do Salmo 110 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Esse é o texto que você já conhece. Mas ele continua dizendo: o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos quando convocares as suas tropas. O teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mesmo Salmo 100 está dizendo: aquele que vai vir, que eu vou colocar à minha direita e todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai ser um rei da descendência de Davi, mas ele também vai ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai ser alguém que vai acumular as funções de governador e de sacerdote. Já havia uma profecia disso em Zacarias, que nós estudamos recentemente com a turma do CTL. No capítulo 6, ele diz no versículo 11, naquela época ali, quando Zacarias está escrevendo essas visões, o povo de Israel, depois de 70 anos no cativeiro na Babilônia, havia voltado para Jerusalém. E ao voltar, quem tinha assumido o papel de rei era Zorobabel, e Josué era o sacerdote. E veja o que o Senhor faz com Josué no capítulo 6, versículo 11. Ele diz assim: pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Essa profecia dizia, era uma referência que no futuro viria um rei que acumularia as funções de governo e sacerdócio, os ofícios de governo e sacerdócio. Meus queridos, eu queria tanto que você pudesse compreender o quanto que isso é importante para a minha vida e para a sua vida. Porque quando Jesus assume a posição de sacerdote, ele vai estar também assumindo o sacrifício. Ou seja, quem vai fazer o sacrifício agora sou eu. Mas não é um sacrifício comum. Hebreus diz que Jesus, em Hebreus 7:27, diz que Jesus, ele não é um sumo sacerdote como os outros sacerdotes que ofereciam sacrifícios imperfeitos, mas ele seria o sacrifício perfeito a ser entregue por nós. Jesus ofereceu a sua própria vida como um sacrifício perfeito para nós. Esse sacrifício vai dizer que você não precisa mais sacrificar animais, que você não precisa mais fazer alguma coisa para ser aceito pelo Senhor. Simplesmente um coração arrependido e quebrantado permite com que o Senhor, Deus, o aceite olhando para Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz permite que você seja aceito pelo Senhor. E eu estava conversando com alguém hoje. Depois que alguém entende a palavra de Deus e ele se arrepende do seu pecado, confiando plenamente em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é salvo porque o sumo sacerdote foi para a cruz e apresentou um sacrifício perfeito, impecável, eterno, que vai servir para toda a humanidade. Ele faz isso, e quando ele faz isso, ele influencia na vida daquele que crê, porque de uma vez por todas essa pessoa está salva. E ele não olha para o passado da pessoa, ele não olha para o passado de quem se arrepende, ele não olha para o passado de quem crê. Ele simplesmente vê o sangue do seu filho, o sumo sacerdote, vertendo na cruz, e pega esse sangue e purifica
a vida desse que creu. E ele é encontrado diante de Deus como santo, santificado, justificado. Mas não só isso. Todos os dias, você pode viver como alguém que nunca mais pecou. Vou dizer isso de novo. Todos os dias, você pode viver como alguém que nunca mais pecou. Por quê? Porque embora seja real o fato que inevitavelmente, em algum momento você ainda vai pecar. Aquele sacrifício perfeito do sumo sacerdote, que ao mesmo tempo era descendente de Davi e ao mesmo tempo era Deus. Aquele sacrifício tirou a culpa que estava sobre você. E mesmo os pecados que nós cometemos depois que nos convertemos, não tira de nós o direito de entrar na presença do Senhor e clamar por Ele. Por isso é precioso que esse Messias prometido no Salmo 110, em Zacarias capítulo 6, em vários outros textos do Velho Testamento, pudesse acumular essa função de sacerdote e rei. Não só isso, mas também Ele nos aproxima de Deus. É como se você tivesse preocupado e assustado para entrar na presença de Deus, porque você sabe qual é o seu pecado, você conhece a sua história de pecado, mas você é carente de Deus e precisa dele. Você quer orar, você quer louvar, você quer adorar, você quer ouvi-lo através das Escrituras. E tudo isso poderia ser impedido pelo fato de você ser um pecador. Mas é como se Jesus pegasse a tua mão e te conduzisse até o palácio do rei e dissesse: Pai, Ele quer falar com o Senhor, e Ele vai falar com o Senhor em meu nome. Essa decisão de Jesus de ser sacerdote, ela nos aproxima do Senhor. Você não precisa viver como se Deus não escutasse a sua oração, simplesmente porque você cometeu algum pecado, porque você falhou no caminho, porque Deus nunca ouviu sua oração, porque você, em algum momento da sua história, você se tornou perfeito. Todas as vezes que o Senhor ouviu sua oração, Ele ouviu sua oração porque Jesus pegou você na mão, conduziu até o Pai e disse: pode falar em meu nome. Por isso é que sempre que a gente termina uma oração, a gente diz: em nome de Jesus. E Hebreus diz que, de fato, como sendo sumo sacerdote, em Hebreus 10 diz que nós não podemos nos aproximar diante do trono da graça, confiando que Jesus está nos conduzindo até lá. Não só isso, o próprio Jesus está orando por você. Você entende o que é isso? O próprio Jesus intercede por você, como o sumo sacerdote fazia no passado. O próprio Jesus, na presença do Pai, Ele intercede por nós. Você tem alguma dúvida de que você pode pedir qualquer coisa ao Senhor? Você tem alguma dúvida que, por maior que tenha sido o seu pecado, você pode entrar na presença de Deus? Você tem alguma dúvida que, por mais que você tenha se distanciado, por mais que a sua consciência esteja ferida, por mais que o seu coração esteja endurecido, você ainda pode chegar à presença do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, quebranta meu coração, perdoa o meu pecado, faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja, faz de mim o teu servo, usa-me. Você pode dizer tudo isso na presença de Deus, porque ao mesmo tempo o próprio Filho de Deus está intercedendo por você. E você acredita que o Pai não escutaria a oração de Jesus? Ele intercede por você. Ele acumula a função de rei e sacerdote. E como rei, ele precisa ter certeza de que se ele batesse palma, você se lançaria no ar e faria exatamente o que ele mandou você fazer. Pela fé. Porque ele governa. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi elevado às alturas e sentado à direita de Deus. Deus colocou, como diz Efésios capítulo 1, todas as criaturas, tudo que foi criado, debaixo da autoridade dele. Como diz em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nosso Senhor Jesus governa. E não há ninguém que não esteja debaixo da sua autoridade. Nem você, nem o incrédulo, nem o cão. Não tem ninguém que possa dar um passo durante um segundo sem que Deus assim o autorize, porque Ele reina.
E quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos servindo a esse Jesus. E Jesus está olhando para os doutores da lei e diz: vocês sabem com quem vocês estão falando? Eu sou aquele de quem falava o Salmo 110. Eu sou o descendente de Davi, mas eu sou Deus, a quem Davi chamou de Senhor. E eu sou Senhor sim, e eu sou o rei, e sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem perfeita de sacerdócio. O rei da justiça. Melquisedeque diz isso, tem isso em seu nome. O que eu pensaria a respeito disso? Se ele, sendo Cristo Deus, eu preciso dar a Ele a adoração e o amor que é devido a Ele. Aquele que Jesus falou para o doutor da lei: ouça, ó Israel, esse é o primeiro mandamento, ouça, ó Israel, Yahvé é o único Senhor. Aquilo está falando de Jesus também. É isso que ele está mostrando aqui. A pergunta é: por que então você deveria entregar e confiar a sua vida a Jesus? Por que então obedecer os seus mandamentos? Por que então, se você tem necessidades, vai buscá-lo? Por que então que você vai adorá-lo? E por que você vai se prostrar diante dele? Por que você oraria? Por que você acordaria 5 horas da manhã para estar na presença dele? E a resposta é muito clara. Esse Messias que veio, esse Jesus, na verdade é Deus. E depois, se Jesus é um rei que tem compaixão do nosso sofrimento, ou um sacerdote que tem compaixão do nosso sofrimento e se importa com nossas necessidades. Então a minha pergunta é: sua alma tem se aquietado no meio das aflições por confiar que Cristo Jesus realmente se importa com você? Se você olha para Jesus, que estava sentado no céu, e de repente ele se faz um homem como nós, da descendência de Davi, e vai viver aqui na terra sofrendo o que ele sofreu, inclusive a dor da cruz. Você tem dúvida de que ele não tem compaixão de você? Você lembra como ele chegou passando pelos povoados, olhou para suas ovelhas e as viu como ovelhas sem pastor e teve compaixão delas? Você tem alguma dúvida que Deus realmente olha para o seu sofrimento, ou o seu sofrimento é tão grande que você não perdeu de vista que de fato você tem um sacerdote que se importa com você? Nenhum sofrimento justifica o fato de alguém pensar que não deveria mais confiar no Senhor. Porque nenhum filho dele, nenhum daqueles que fazem parte do seu povo, nenhum deles deixa de ser visto pelo Senhor, por mais que seja profundo o buraco da sua angústia. Existe um olhar do Deus Supremo que consegue alcançar individualmente cada pessoa no seu sofrimento para dizer: eu te sustento com minha mão direita, eu sustentarei você. Eu não estou dizendo que não dói, eu sei que dói, mas eu sustento você na sua dor. Seja qual for a angústia, a aflição, o Senhor está dizendo: eu sustento você e eu realmente me importo com você. Apesar de eu ser o Deus aqui da história e você ser o servo aqui da história, eu me importo com você, miserável, porque tu és meu filho a quem eu amei. Eu decidi cuidar de você e eu decidi não ser um Deus insensível, mas eu decidi que serei um Deus que se importa. Quais são os medos e as preocupações atuais que você pode vencer por confiar no quanto que Deus se importa com você? Ah, pastor, mas você não sabe o quanto dói para mim o sofrimento que eu estou passando. O senhor não tem ideia do tamanho da angústia que é perder alguém. O senhor não tem ideia do tamanho da angústia que é você ter que passar tanto tempo acompanhando uma pessoa doente. O senhor não tem ideia do tamanho da angústia que é ver seu filho mergulhado nas drogas. Eu não tenho ideia, e eu nem preciso ter ideia disso, se eu tenho ideia muito clara de que existe um Deus que se importa e que de fato você pode confiar isso a Ele. Eu estava conversando com um dos pastores, e ele disse: olha, tem uma situação muito difícil. Tem um homem cuja esposa o traiu, e ele também foi adúltero, e por causa do seu temor a Deus, ele decidiu confessar o seu pecado à sua esposa, e ela não perdoa. Não só não perdoa, mas o acusa, o ultraja, o fere com palavras, não o respeita.
E evidentemente a preocupação, ela começava a atender a nossa preocupação de como é que nós vamos lidar com um homem cuja esposa está dizendo, como de fato disse, que quer o divórcio. Quando ele, na verdade, entende que por amor a Deus precisa restaurar o seu casamento. Como nós vamos lidar com isso? E me veio à mente, enquanto eu estava conversando, dizer, olha, acho que nós precisamos orar. Porque por mais isso, já há várias semanas que vinha acontecendo esse menosprezo por parte da esposa, diante daquilo que o marido tinha feito, e também por não se interessar pelo casamento. E eu disse, eu acho que nós podemos orar. E essa semana, eu tomei conhecimento que essa mulher, ela tomou uma decisão de buscar ajuda. Dizer, eu quero ajuda, porque agora eu também quero a restauração do nosso casamento. Você entende isso? Um líder de célula com dificuldade para encontrar, para reunir os membros da sua célula, e ele dizia, olha, não adianta, a gente já fez isso, já fez alguma outra coisa, e o pessoal não se ajunta, o pessoal não se importa. E eu disse, e quanto você tem orado por isso? Quanto você tem intercedido ao Senhor, e quanto você tem confiado no Senhor para resolver o problema da sua célula? E aí eu também tomei conhecimento esses dias, acho que foi ontem ou foi hoje, que esse grupo da célula decidiu se encontrar, mesmo não sendo o dia do encontro marcado da célula, do encontro da célula, eles se juntaram para conversar. E aquilo que eu havia conversado com o líder recentemente foi, eu quero pedir que você, assim como disse 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, eu queria pedir para que você não pecasse, deixando de interceder pela vida desses membros da sua célula. Porque o Senhor, Ele se compadece. O Senhor é o maior pastor que essa igreja tem. E Ele continuará a cuidar de nós. E tem uma outra lição que eu aprendo com esse texto, com essa confrontação de Jesus, é que há uma relação de amor com nosso Senhor que envolve uma obediência reverente. Sabe aquela criança, quando ela olhava para o pai, ela não olhava para o pai chateada porque o pai comandava como ela deveria viver. Pelo contrário, aquela criança amava o pai. E ela amava enquanto o pai estava dizendo o que ela precisava fazer. E quando houve um momento em que ela sentiu a ausência do pai comandando a sua vida, ele começou a ficar desesperado. E assim deveríamos ser nós. Deixa eu dizer uma coisa muito preciosa, queridos, para você. Quando a sua carne deseja uma coisa, quando a sua alma deseja uma coisa, quando desejos do seu coração fluem através da sua mente, e você começa a dizer, eu não consigo viver se meu marido continuar assim, eu não consigo viver se meu pai continuar assim, eu não consigo viver se meus filhos continuarem assim, eu não consigo viver se eu não conseguir comprar minha casa, eu não consigo viver se eu não conseguir comprar um carro, eu não consigo viver com essa doença, eu não consigo viver seja com o que for. O Senhor está dizendo, não precisa desse desespero. Você pode viver, porque o que você precisa é de mim. Aquela criança, ela não se importava porque não tinha visão, se perto dela tivesse um pai. Não importa se você não tem todas as outras coisas, se você sabe que você tem um pai perto de você. Não importa se aquilo que você sonhou para a sua vida não está acontecendo, se o seu planejamento para a sua vida não foi o que de fato aconteceu, você fez planos, mas a resposta certa vem das mãos do Senhor. E o Senhor disse que ia ser completamente diferente. Eu sei, irmã, que você olha para o seu lado, você sonhou com um príncipe encantado, mas nesse momento você olha para o lado e vê que não é assim, aquelas Coca-Cola toda. O bichinho era tão bonitinho quando era mais novo. Era tão mais educado, mais cavalheiro. Eu sei que você queria que ele tivesse continuado do mesmo jeito. E ele não ficou do mesmo jeito. Começou a aparecer um defeito de fábrica. Deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo, assim como aquela criança não importava com o fato de ser cego, contanto que o pai estivesse ali. O Senhor está dizendo, por mais que você não tenha o que você sonhou quando você era mais jovem, você ainda tem a mim. Isso deve ser completamente suficiente para você. A sua alegria deve ser deitar nos meus braços e confiar que eu estou cuidando de tudo. Eu acho muito preciosa a maneira como Jesus
ensina aos discípulos aqui, mas eu preciso mostrar uma outra lição, uma outra pergunta que poderia ser feita. Tá, eu entendi quem é esse Senhor, a quem eu tenho que me render e a quem eu preciso amar. Mas a pergunta é, qual a decisão, ou como essa decisão de me render a esse Senhor e de amá-lo vai influenciar a minha vida? Você está diante de uma situação, um pastor falou assim, tem certas coisas que você usa, ou que você ouve, que você não pode ficar calado, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado, você tem que fazer alguma coisa. Imagine minha irmã jovem solteira que está aqui nessa noite, se aparecesse um homem de Deus, cheio de oração, um homem de Deus trabalhador, um homem de Deus fiel à palavra, conhecedor das Escrituras, e que ainda fosse bonito. E esse cara chegasse para você e dissesse, estou interessado em você, quer casar comigo? Você ia ficar parada? E talvez algumas irmãs iam ficar assim, meio assim congelada, assustada. Mas é alguma coisa que se escuta e que você precisa responder. É uma coisa que você toma conhecimento que você precisa tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. Se alguém chega para você, se você está desempregado e alguém diz assim, olha, tem uma oportunidade de trabalho na empresa tal. É uma informação que precisa de uma resposta sua. Ou você vai dizer, legal, eu quero trabalhar. Ou então você vai dizer, não, meu negócio mesmo é ficar com a cara para cima. Você vai ter que tomar alguma decisão. E nesse momento, a palavra do Senhor está dizendo, aquele Jesus que veio há mais de 2000 anos atrás, ele na verdade é filho de Deus e ele na verdade é filho do homem. Ele é rei e sacerdote. Ele governa sobre tudo, mas ele é sacerdote para se compadecer de você. O Senhor Jesus está esperando, qual é a sua resposta diante disso? O que você vai fazer diante disso? E aqui você vê dois exemplos, duas respostas diferentes. A primeira resposta vem por parte dos justos doutores da lei, que nós estamos falando até agora. E talvez você possa olhar para os versículos 38 a 40. Em que Jesus diz assim, ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas, e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Estes são aqueles que estavam sabendo que aquele Senhor, descendente de Davi, que também era Deus, ao mesmo tempo rei e sacerdote, estava diante deles. Mas a decisão tomada por eles, ou o estilo de vida desses doutores da lei, apesar de que eles já conheciam o Salmo 110, já conheciam Zacarias capítulo 6, já conheciam todas as promessas do Velho Testamento a respeito do Messias, a decisão deles foi não se render a esse Jesus e não amar esse Jesus, mas rejeitá-lo. A consequência disso é que eles se tornaram egocêntricos, ou seja, o próprio ego e os próprios desejos governavam eles. Você pode perceber na leitura do texto. Levítico capítulo 19, no versículo 10 e no versículo 18, diz algo interessante. Ele diz, olha, quando vocês estiverem colhendo, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro, eu sou o Senhor Deus de vocês. E ele vai acrescentar um pouco mais à frente, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Esse mandamento vocês ouviram muito na semana passada e durante a semana. E veja que no contexto desse mandamento, o Senhor já estava falando como deveria ser tratado as pessoas mais carentes, inclusive as viúvas.
Mas olha, cuidem das viúvas. Então deixe as uvas caírem pelo caminho para as viúvas virem atrás e colherem. Então elas sofrem, elas são carentes, elas precisam de cuidado. Mas o texto diz que esses homens que eram egocêntricos, estavam muito mais preocupados em desfilar as roupas que tinham, que de passar nas praças mais centrais de Jerusalém, para as pessoas chamarem ele de pai, de chamar eles de rabi, chamar eles de mestre, porque eles gostavam daquela posição que eles viviam, eles gostavam de chegar nos banquetes das pessoas importantes, e lá naquela cadeira que ficava do lado da pessoa importante, eles chamavam os doutores da lei para sentar lá. Eles gostavam de estar no meio das refeições, nas sinagogas, porque lá nas sinagogas tinham cadeiras especiais separadas para os doutores da lei. Eles ficavam à vista. Tudo isso exaltava eles. O holofote é muito legal. Ser visto é muito legal. Estar aqui e eu saber que vocês estão me ouvindo e que existem centenas de pessoas assistindo pela internet, isso alimenta o meu ego. Faz com que eu comece a me achar uma pessoa importante diante de vocês. Isso é tentador. Uma vez eu estava dizendo para um pastor que estava subindo aqui no púlpito, ele disse: cuidado, lá em cima é perigoso. Cuidado, lá em cima é perigoso. Porque lá tem muita luz em cima de você. E você gosta disso. Você gosta disso. Você gosta quando você chega em casa, toda a sua família fica cuidando de você. Você maridão, você líder da casa, passou o dia trabalhando. Você gosta de chegar em casa. Aí a mulher diz: meu bem, sente aí no sofá, pegue o controle da televisão. Estou terminando de preparar seu jantarzinho, vou botar aqui para você. Você gosta. Você gosta do filhão chegar assim: pai, não se preocupa. O carro está muito sujo, mas deixa que eu vou lavar. Ó, que bênção. Você gosta das filhas dizer assim para você: pai, não se preocupe, eu vou deixar a casa um brinco depois da janta, porque eu quero que o senhor relaxe aí na frente da televisão. O senhor não vai fazer nada. Sabe o que você quer? Você gosta? Gosta. Você gosta de roupa que chama atenção, não gosta? Aliás, os homens assim não estão assim muito ligados, não. Eu, pelo menos eu estou olhando para uns irmãos, exceção do irmão Assis. Irmão Assis já é naquela, né, irmão Assis? Amém? Aquela elegância. Mas os irmãos são meio mulambentos, assim. Pega a primeira roupa que tiver fácil lá na hora e vem para a igreja. Mas as irmãs não. As irmãs gostam de: não, tu é doido, vou me vestir e tal. E quando vai para a festa de fim de ano, tem que ser com aquela roupa que ninguém nunca usou, que não pode ter roupa repetida e nem pode ser a roupa do ano passado. Aí tem aquele negócio, né? Eu sei que os motivos são diferentes, mas os doutores da lei, eles tinham uma roupa elegantíssima e que chamava a atenção onde eles chegavam. Eles queriam mesmo que o povo olhasse para eles. Uma vida egocêntrica, que quer com que as pessoas satisfaçam seus desejos, quer que o maridão faça aquilo que ele quer que a esposa faça o que ele quer que o patrão faça aquilo que ele quer, ou quer que todos os empregados façam aquilo que ele quer, porque ele quer que a vontade dele, o desejo, o ego dele, de fato seja a coisa mais importante. O Senhor está dizendo assim: esses caras eram assim. E por que eles eram assim? No contexto você consegue perceber, se o que Jesus queria era a rendição, que as pessoas se rendessem a Ele como Senhor e os amassem de todo o coração, o que você deduz desses caras que agiam dessa forma? É que eles não se rendiam ao Senhor e não amavam o Senhor de todo o coração, mas amavam a si próprios. Por isso que eles queriam aquela coisa. Por que você quer que o seu marido seja desse jeito? Por que você quer que o seu patrão seja desse jeito? Por que você quer que o governo seja desse jeito? Por que você quer que o presidente, o governador, o prefeito, os vereadores sejam assim? Por que você quer que eles façam aquilo que você acha que é melhor para você? Porque nós temos, a nossa natureza está muito mais disposta a ser servida pelas pessoas do que estamos dispostos a aceitar o que as pessoas fazem por nós, conosco. Nós não queremos que as pessoas nos tratem mal. Isso é coisa para Jesus. Nós não queremos que ninguém nos crucifique, isso é coisa para Jesus. Nós não queremos que ninguém nos trate como servos, isso é coisa para Jesus, não é coisa para mim. Mas o Senhor diz: não, eu quero que você se renda a mim, e eu quero que você seja como eu sou. Porque se eu, sendo quem sou, lavei os seus pés, eu quero que você faça a mesma coisa. Essa coisa de viver para o ego não vale a pena. Você sabe o quanto sofre por causa disso. Cada vez que você luta para que a sua vontade seja feita na sua casa, no seu trabalho, no colégio, você sabe como você fica irritado quando o seu professor não faz aquilo que você quer.
Você sabe como você fica irritado quando o seu pai não faz o que você quer. Sabe por que isso? Porque nós temos uma facilidade de exercer um culto para o nosso ego, como os doutores da lei desejavam. O pior é justamente aquelas viúvas que deveriam ser cuidadas por eles. Eles estavam explorando. Assim como pais que deveriam estar cuidando dos seus filhos, exploram seus filhos. Assim como maridos que deveriam estar cuidando de suas esposas, exploram suas esposas. Esse é o tipo de relacionamento que o Senhor diz. Se você se rende ao Senhor Jesus e o ama de todo o coração, você não vai suportar viver assim. Pelo contrário, você é o pai, você é o primeiro a cuidar. Você é o marido, você é o primeiro a cuidar. É você que come por último. É você que vai comprar a roupa por último se sobrar dinheiro. Porque você, como o Senhor, você se rende ao Pai, ama ao Pai e ama as pessoas como ama a si próprias. Meus queridos, não faça questão das roupas finas, não faça questão de que as pessoas queiram falar com você, não faça questão que as pessoas coloquem vocês numa posição especial. Isso não faz parte do reino de Deus. Aqueles caras, eles aproveitavam a reputação que eles tinham. E as viúvas, quando elas ficavam viúvas e tinham alguma propriedade, eles nomeavam os doutores da lei como seus procuradores. E os doutores da lei iam administrar a propriedade das viúvas. O correto é que se eles arrendassem essa propriedade de uma viúva, e essa propriedade rendesse 100 alguma coisa, que ele pegasse os 100 alguma coisa e entregasse para a viúva. Mas na verdade muitos doutores da lei estavam ficando com a maior parte do rendimento da propriedade. Eles exploravam as viúvas. Meus queridos, Jesus veio em Malaquias capítulo 3, versículo 5, vai mostrar como Jesus, ele tinha essa função como Messias. O Messias viria e ele testemunharia contra aqueles que oprimissem os órfãos e as viúvas, como diz Malaquias capítulo 3, versículo 5. E ele estava fazendo justamente isso agora. Ele estava falando para os doutores da lei: eu os repreendo porque vocês não cuidam de quem vocês deveriam cuidar. Pelo contrário, vocês exploram. Meus queridos, e o texto termina dizendo algo como se fosse assim: se você se arrepende do seu pecado, você tem perdão. Mas se você não se arrepende do seu pecado, condenação virá para você. Pior ainda, se você for um líder, porque tal condenação será maior do que a condenação que os demais vão receber. Você é pai, seja um exemplo. Porque se você não for um exemplo de alguém que é rendido ao Senhor e ama ao Senhor, mas se você for um exemplo de uma pessoa egocêntrica, a condenação que virá para você é maior do que virá para as outras pessoas. Se você é um líder, está numa posição de liderança, e nessa posição de liderança, ao invés de cuidar das pessoas, você explora as pessoas, saibam que Deus julgará o que você está fazendo. Porque não é simplesmente porque o que você está fazendo é errado, é simplesmente porque você não está se rendendo ao Senhor, e não está amando ao Senhor de todo o coração, e não está amando o próximo como você mesmo. E essa é a base de ser cristão, essa é a base de ser discípulo. Ninguém pode ser discípulo se não fizer essas coisas. Era a consequência natural de você ter ouvido a respeito de um Deus, de um Messias que é assim, de um Jesus Cristo que é assim, e que veio para salvar você e fazer com que você pudesse ser salvo. Veio como homem, veio como Deus, veio como rei, veio como sacerdote. E a resposta sua deveria ser render-se a Ele como Senhor e amá-lo de todo o coração e amar as outras pessoas. Essa era a resposta, mas os doutores da lei não deram essa resposta. E ao invés de cuidar e amarem as pessoas e ter misericórdia das pessoas, eles amavam o próprio ego, queriam atenção para si. E ao invés de cuidar dos necessitados, eles exploravam aqueles que mais precisavam. Meus queridos, há muitas pessoas que tentam compensar ou maquiar a sua perversidade com atitudes de piedade. Durante a semana, estão explorando os mais fracos da sua casa, do seu trabalho, seja onde for. No seu dia a dia, exploram os mais fracos, não os amam, não se dedicam a eles e querem compensar estando presente no culto ou no encontro da célula. Um cristão ou um líder especial é alguém comprometido com a necessidade dos outros, no sentido de cuidar daqueles que não podem ser cuidados por outros. Eu sei que existem viúvas em nosso meio que têm filhos, e a palavra do Senhor é muito clara: esses filhos precisam cuidar dessa viúva.
Mas é possível que hajam viúvas que não tem ninguém que cuide delas. Ou existem pessoas que estão passando por uma certa situação em que a família não vai dar conta de cuidar delas. Nós precisamos nos importar e precisamos cuidar dessas pessoas. Por fim, queridos, se ao invés de não se render e não amar a Deus, você quiser se render e amar o Senhor, a palavra do Senhor apresenta um segundo exemplo. Justamente o exemplo de alguém que estava no rol daqueles que eram explorados pelos doutores da lei. Quem é que os doutores da lei estavam explorando? As viúvas. Pois no versículo 41 conta a seguinte história. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. De longe acreditar que o princípio que o Senhor está dizendo aqui, está querendo ensinar aqui, é que agora você vai pegar, fazer um inventário de tudo que você tem, vender e entregar de oferta no próximo domingo. Não é esse o princípio. Se você prestou atenção no raciocínio de Marcos, Marcos está querendo mostrar 2 exemplos que são contrários e são antagônicos. Ele só está querendo mostrar, ó, tem pessoas que na verdade não amam ao Senhor, mas amam a si mesmo e exploram as pessoas. Mas tem pessoas que são tão carentes, mas amam tanto ao Senhor, que sabe qual a decisão que ela tem se elas tiverem 2 moedas? Você acha que seria piedoso se essa mulher que tem só 2 moedas, pegasse uma dessas moedas e desse para o Senhor? Não seria piedoso? Seria sim, seria muito mais do que muita gente aqui dá. Quantos aqui ofertam 50% daquilo que ganham para o Senhor? Provavelmente você vai perceber que se ela desse uma das moedas, ela já estaria dando mais do que muitos de vocês estão aqui, mais do que eu. Mas ela deu as 2. O pastor Jandro, no encontro dos pregadores, num momento de lucidez, extrema lucidez, e de um senso de humor que é próprio dele, ele contou que uma criança recebeu de sua mãe 2 moedas. Essa história eu vi hoje à tarde, contada pelo Josué. E disse: olha, essa moeda aqui, você vai levar para a igreja e vai entregar de oferta para o Senhor. Não parece com a história da viúva? Essa outra moeda, você compra um sorvete, quando você voltar da igreja. E aí, lá vai, vou chamar ele de Joãozinho, tá bem? Porque Joãozinho sempre faz parte dessas histórias. Então, Joãozinho vai de casa para a igreja, com as 2 moedas, dizendo assim: uma moeda eu vou entregar de oferta e a outra moeda eu vou comprar o sorvete. E ele vai lá, ele bota as moedas na mão e ele vai brincando com as moedas. Vou dar de oferta e a outra eu vou comprar um sorvete. Com essa brincadeira, uma das moedas cai da mão dele e cai bem no ralo do esgoto no meio da rua. Aí ele diz: oh, lá vai minha oferta. Como assim? Você nunca fez isso, não é verdade? Você nunca fez isso. Você nunca disse assim: olha, o dinheiro foi pouco nesse mês. Eu tenho que dar logo assim tudo que pertence, tudo aquilo que eu decidi dedicar ao Senhor. E se sobrar alguma coisa, então eu vou comprar uma roupa, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa aqui para casa. Eu imagino que quando você vai fazer orçamento, as primeiras coisas que você coloca é aquilo que você vai entregar de dízimo, aquilo que você vai entregar para missões, aquilo que você vai empregar para ajudar as pessoas com generosidade. E aí você vê o que sobra e aplica nas outras coisas dentro de casa. Não é assim que você faz? É assim que você tem que fazer. Aquela mulher pegou 2 moedinhas e disse: cada moedinha daquela valia menos de R$1. Hoje valeria menos de R$1. E ela pegou as 2 e entregou para o Senhor. E uma lição ficou. Quando você não se rende ao Senhor, e quando você não ama a Deus de todo o seu coração, você se torna egocêntrico. Mas quando você se rende ao Senhor, e ama o Senhor de todo o coração, você se torna um adorador, um verdadeiro adorador. Esses o Pai admira.
Esse é o tipo de pessoa que vale a pena Jesus parar o que está fazendo, parar toda a discussão com os líderes dos judeus, vale a pena parar com aquele corre-corre de um lado para outro, ensinando as pessoas no templo, vale a pena parar, sentar em um lugarzinho para assistir aquela viúva, entregando aquelas 2 moedinhas no altar. Algo que o Senhor contempla e admira. Ali está alguém que se rendeu a mim e me ama de todo o coração. Eu amo pessoas que são assim. É como se o Senhor estivesse dizendo isso para mim. Meus queridos, as ofertas não vão fazer com que a gente seja mais aceito por Deus, ou que Deus fique mais feliz com a gente, porque a gente aumentou a oferta, porque agora você vai entregar 20% do que você ganha para missões, porque você vai ajudar agora toda criatura necessitada que aparecer, você vai dar alguma coisa para ela. Isso não vai tornar você mais aceito pelo Senhor, porque aquela viúva, ela não tentou fazer isso para impressionar. Quem impressionaria Deus com 2 moedinhas que valiam cada uma menos de R$1? Não era essa a intenção. Na verdade, aquela mulher só fez aquilo porque ela já amava o Senhor. Ela já amava o Senhor, por isso que Ele fez. Entenda, a sua grande preocupação não é ficar assim, eu preciso dar mais para que eu de fato venha responder adequadamente aquilo que Deus me chamou para fazer. Não, a sua preocupação é, eu preciso me render ao Senhor, e eu preciso amá-lo de todo o coração. Quando eu olho para a maneira como eu invisto o meu dinheiro, quando eu invisto aquilo que eu ganho, então eu posso ter ideia daquilo que eu amo. Então pensa bem, onde é que você gasta mais o seu dinheiro? Você sabe que é naquilo que você vai ganhar. Numa outra forma de pensar, quando você planeja comprar alguma coisa para você, quanto tempo você leva para tomar a decisão? Agora, quando você diz assim, eu preciso separar uma oferta no meu orçamento para missões, quanto tempo você leva para tomar essa decisão? Qual das 2 coisas você toma a decisão mais rápido e com mais urgência? Então isso fala muito a respeito daquilo que você ama. E o Senhor não está contando o seu dinheiro, o Senhor Ele olha para o seu coração. E Ele quer que você se preocupe muito mais com aquilo que Ele falou lá no começo para o doutor da lei. O Senhor é o único Senhor, é o único Deus que existe. Ame-o de todo o seu coração e ame as pessoas com a misericórdia que você tem pela sua própria vida. Tem uma grande alegria, meu querido, é muito precioso. Estudar, trabalhar, tudo isso é precioso. E nós devemos estudar e trabalhar por amor ao Senhor. Tem que ser de um jeito que glorifique a Deus. As pessoas têm que olhar para o jeito que você trabalha, isso é impressionante. E as pessoas precisam perceber que você não trabalha por causa do dinheiro. Elas precisam perceber que tem algum motivo a mais para você trabalhar dessa forma. Isso tem que atrair tantas pessoas para chegarem a você e perguntar, por que você se empolga tanto com o trabalho? E a sua resposta deve ser, porque eu amo o Senhor. E então você está estudando, e o professor pediu para você fazer alguma coisa, mas você não está preocupado com a sua nota, você está preocupado com o conhecimento. E apesar da prova já ter passado, e você já ter estudado, e você já tirar 10, você está estudando mais, você está mandando mais perguntas para o professor, e o professor se impressiona quão interessado você está no conhecimento, e ele pergunta, mas você já tem uma boa nota, por que você está estudando desse jeito? Isso é porque eu amo o meu Senhor. E eu quero fazer tudo o que eu for fazer de forma que glorifique e dignifique a Ele. As pessoas precisam perceber que você não estuda por causa de notas ou por causa de um diploma, que você não trabalha só por causa de dinheiro, que tudo que você faz por amor ao Senhor. Deixe-me concluir. O que era mais importante? Mais do que tesouro e reconhecimento, reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Mais do que temor aos homens, temer a Deus. Mais do que a glória pessoal, conhecer a Deus e conhecer o seu poder. Em resumo, o mais importante é reconhecer pessoalmente Yahweh como Deus único e verdadeiro e dobrar-se diante dele como Senhor. Amá-lo integralmente e amar as pessoas olhando para a miséria delas com misericórdia. Por isso é importante também fazer as 2 perguntas. Quem é esse Jesus para que eu me renda e para que eu possa amar dessa forma? E você vai ter que ter a resposta. Ele é descendente de Davi, Ele é Deus, Ele é rei e também é sacerdote. E como essa informação me obriga a tomar uma decisão? Ele te obriga porque se você não se rende ao Senhor e não ama completamente, você vai ser egocêntrico. E isso vai levar você a uma condenação e uma condenação muito grave.
Mas se você, assim como aquela viúva, se render ao Senhor e amar de todo o coração, o Senhor vai sentar e vai ficar admirado olhando você servindo a Ele. Vai ser algo que o agradará. E assim como Ele se agradou de Enoque, tomou para si, por tanto Enoque andar com Deus. Assim como Deus amou Daniel, a ponto de fazer com que um anjo fosse responder as perguntas que ele tinha. Assim como Deus amava Davi, porque era um homem segundo o seu coração. Assim como Jesus amou aquela viúva que tinha 2 pequenas moedas e colocou no seu altar. Assim, cada vez que você demonstrar o seu amor pelo Senhor e pelas pessoas, você pode imaginar Jesus sentado ali no banco, próximo a você, apenas admirando o que você está fazendo. Não porque o que você está fazendo é maravilhoso demais para Ele. Simplesmente porque Ele ama aqueles que o amam. Simplesmente porque Ele tem prazer de estar na presença de pessoas que o amam e que agem dessa forma. Qual é a decisão que você vai tomar? O que nós aprendemos com essas histórias, com esse confronto de Jesus com os doutores da lei, é que uma verdadeira motivação para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, é reconhecer a Cristo como Deus único e verdadeiro, e adorá-lo, amá-lo de todo o coração, e amar com misericórdia as pessoas que estão perto de mim. Eu recomendaria que você memorizasse o que Jesus falou no último versículo desse capítulo. Eu recomendaria que você memorizasse isso. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu queria que essa palavra latejasse no seu coração durante essa semana. Eu não sei se todos que estão aqui já conhecem a Jesus como seu Salvador, mas quando você pensa quem é Jesus, isso atrai a Ele? Você gostaria de servi-lo como o Senhor? Há alguém nessa noite que gostaria de tomar decisão? Há alguém que ainda não conhece Jesus e gostaria de tomar essa decisão? Se você está assistindo pela internet, você pode escrever nos comentários que está entregando sua vida para Cristo Jesus e pode entrar em contato conosco através do telefone que a gente vai disponibilizar. Mas eu queria perguntar algo para você que está aqui na igreja, que você já é crente, já tomou a decisão de seguir a Cristo Jesus. Você olha para esse retrato de Marcos capítulo 12, você está se parecendo com quem? Com os doutores da lei? Ou com a viúva? Você dá para o Senhor aquilo que sobra? Ou você tem dado a primeira parte para o Senhor? Tem dedicado a coisa mais importante? Talvez a melhor pergunta é: você acha que precisa tomar uma decisão de agir diferente em relação a essa verdade de quem é Jesus? E quer dizer assim, olha, eu sei que tem coisa para corrigir na minha vida, mas eu quero de fato que essa vida seja diferente. Se é isso, se Deus está falando isso com você, eu queria convidar você que ficasse em pé no seu lugar, que nós vamos orar agora. Deus está falando com você. Você precisa mudar a maneira como você está tratando, quando você está me tratando. Você precisa de fato se render a mim, me amar de todo o coração. Você não quer ser como um doutor da lei que é egocêntrico e apenas gosta de que as pessoas o tratem bem, que as pessoas cuidem de você, que as pessoas façam aquilo que te dá prazer. Mas você quer dizer assim, não, eu que quero fazer aquilo que dá prazer às pessoas, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero cuidar do meu marido, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero servir os meus pais, eu quero servir meus empregados, eu quero servir meu patrão, eu quero cuidar, eu quero mostrar meu amor pelo meu patrão, eu quero mostrar meu amor pelo professor quando ele estiver na sala de aula, quando ele passar tarefas para mim, eu quero mostrar amor pelos meus alunos. Eu não sei como é que você quer mostrar seu amor, mas você entende que precisa mudar isso na sua vida. Meu Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor olhe para cada um desses que estão em pé aqui e aqueles que estão tomando essa decisão onde eles estão. Que o Senhor não nos permita continuar como somos, Pai, que não nos permite continuar sem amarmos ao Senhor integralmente. Nós não queremos dar o resto do que nós somos para o Senhor, nós queremos dar a melhor parte para o Senhor. Na verdade, queremos que tudo que somos, tudo que temos, seja do Senhor. Queremos usar os nossos bens de tal maneira que fique claro para o Senhor o quanto te amamos. Nós queremos usar o nosso tempo de tal forma que fique claro para o Senhor que nós te amamos. Nós queremos usar os talentos que o Senhor nos deu de tal forma que fique claro que te amamos. E nós queremos usar tudo isso para ajudar as pessoas, para que fique claro que nós as amamos como amamos a nós mesmos. Assim queremos fazer, Pai. E se alguém, onde estiver entregue sua vida a Cristo Jesus, o teu filho, eu quero te pedir ao Senhor, que o Senhor cuide da vida dele, e que ele possa perceber claramente que o Senhor nunca o deixará, jamais o abandonará,
E que também fique claro para ele que não tem coisa melhor do que passar o resto da vida servindo e amando o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.